Vamos primeiro falar sobre os três times que estão na Série A. E primeiro eu vou começar pelo Botafogo. Que vitória espetacular contra o Internacional. Uma vitória de virada. O time do Botafogo teve um jogador expulso com 2 minutos. E olha que arbitragem ruim em relação a esse jogo. E do Salve Pereira. Então assim, a gente fica lamentando mais uma vez a arbitragem no Brasil, deixando a desejar. Mesmo com o VAR, conseguiram prejudicar o Botafogo nessa partida contra o Internacional. Com menos de 15 minutos já estava 2-0 Internacional, porque ele marcou um pênalti para mim indevido, ainda expulsou o jogador do Botafogo. Depois o Internacional conseguiu fazer 2-0 e aí sim o Botafogo começa uma reação ainda no primeiro tempo, fazendo 2-1 e no segundo tempo 2 gols, um gol no finalzinho com o lateral Renan. E aí sim o Botafogo conseguindo uma vitória muito importante, 3-2 fora de casa, deu um salto bacana, tá ali entre os 10 primeiros, uma vitória muito importante do Botafogo, que mostra sobre essa questão da SAF no Brasil, que o time do Botafogo tem recursos, não só financeiros, mas também no seu elenco, após as contratações, para ainda buscar um jogo contra o Internacional, um time de primeiro nível do futebol brasileiro, treinado pelo Mano Menezes, mesmo jogando no Beira-Rio, o Botafogo consegue essa virada espetacular para cima do Internacional e consegue uma vitória muito importante, chega a 18 pontos e está ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Outro time que venceu do futebol carioca foi o Fluminense, jogando no Maracanã contra o Avaí, 2-0. Ótima partida do Fluminense, do técnico Fernando Diniz. Mais uma vez, ainda carecendo de algumas situações, principalmente defensivas, mas mesmo assim conseguiu parar, até porque o Avaí vinha de vitórias importantes no Campeonato Brasileiro e mesmo assim o Fluminense jogando em casa conseguiu um resultado importante. Germancano mais uma vez fazendo seu gol, até ficar um pouco de preocupação para as próximas partidas, saiu machucado, mas tomara que não seja nada grave, já que é o artilheiro do Fluminense e é um jogador importante para o tricolor carioca. Mas o Flamengo decepcionou e decepcionou bastante, jogando contra o Atlético Mineiro. Vai fazer uma sequência aí de 3 jogos contra o Galo de Minas Gerais, uma pelo Campeonato Brasileiro, que foi nesse fim de semana, e 2 pela Copa do Brasil. Mas ontem, olha, pavorosa a defesa do Flamengo. Até vi muita gente colocando na conta do goleiro Diego Alves. O nosso Deola pode falar um pouco melhor sobre isso, mas acho que a defesa do Flamengo ontem foi muito mal, ficou assistindo o ataque do Galo, que é um ataque muito forte, principalmente com a questão do Hulk, do Nath Fernandes, e mesmo assim o Flamengo ficou olhando e o Atlético Mineiro jogando no Mineirão conseguiu a vitória por 2-0. Flamengo do técnico Dorival Júnior tem que abrir o olho, são 3 últimos jogos, 2 derrotas, 1 vitória, e o Flamengo está ali brigando mais ou menos lá na parte de baixo da tabela e tem que abrir o olho para começar a fazer os resultados, para quem sabe ainda buscar uma classificação para a Libertadores da América e até o título, até porque é um time que tem um grande investimento no futebol e não pode ficar do jeito que está, próximo à zona de rebaixamento. Falando sobre o Vasco não teve uma partida muito boa contra o Londrina nesse fim de semana, mas mesmo assim conseguiu a vitória. A terceira vitória seguida do Vasco na Série B, uma sequência que não vinha acontecendo. O Vasco é o único invicto time brasileiro, invicto nas 4 divisões do futebol brasileiro, séries A, B, C e D, e o Vasco até agora é o único invicto. Trocou de técnico, estreou o técnico Maurício Souza, um técnico que vinha de um trabalho de base no Flamengo, mas conhecia e conhece muito bem o Vasco, já foi jogador de futsal da equipe, conhece também a base do clube, já que enfrentou várias vezes e por isso foi o treinador escolhido pela diretoria do Vasco para fazer esse trabalho de recolocar o clube na Série A do ano que vem. Vitória com gol do Raniel, que voltou do banco de reservas, voltou a fazer um gol depois de 7 jogos, ainda é o artilheiro do time na competição e no ano, então é um jogador importante, fazendo um gol importante, vitória por 1-0, mas mais uma vez, o Vasco não jogou bem nessa partida contra o Londrina e agora espera que na sexta-feira, jogando em São Januário contra a equipe do Operário, consiga mais uma vitória e ficar ainda mais próximo do primeiro colocado, que é o Cruzeiro, que não para de ganhar. Só perdeu para o Vasco, mas mesmo assim o Cruzeiro fazendo uma bela campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, Mário. Essa é a minha opinião sobre os 4 times do Rio de Janeiro nas séries A e B, trazendo aqui nesse Onda Esportiva.